Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do EUCast, um podcast para você, profissional de RH que trabalha com programas de entrada, estágio, aprendiz e trainee. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre estágio afirmativo. Temos uns convidados que já vão se apresentar, mas eu sou o Kawai, sou gerente de comunidade aqui da Eureka. Tô vestindo uma camiseta amarela, tô com óculos e tenho um cabelo baixo e um pouco de barba. Também tô aqui com os meus convidados Marcelo, Ana Paula e Adrian, que vão falar um pouquinho mais sobre eles. Marcelo, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo, diretor de operações da Eureka. Sou um homem branco, cabelo preto, barba preta. Tô vestindo uma camisa preta também. Muito feliz de estar aqui hoje, né, em companhia aqui da Adrian e da Ana, para a gente falar sobre esse podcast, um tema que é muito importante para nós da Eureka também, é muito valioso, muito caro. Então, muito feliz de estar aqui hoje. Uau, meninas! E Olá, aí? tudo bem? Bom, gente, muito feliz de estar aqui hoje também. Eu sou a Ana, eu sou coordenadora de Gente e Gestão, mais focada em programas de gestão de talentos. Então, toda essa conversa de programa afirmativo faz parte aqui do nosso dia a dia. Eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo até mais ou menos aqui o ombro, tem algumas luzes, enfim. Tô vestindo um suéter, porque tá frio hoje aqui em São Paulo, né? Cor verde, bandeira. E é isso, muito feliz mesmo de poder participar desse momento aqui com a Eureka e com os nossos convidados. Bom dia, pessoal. Eu sou a Adrian. Ou boa tarde também, boa noite, depende do horário que você está vendo, assistindo. Eu sou uma mulher negra, usando um Black Power curto, brincos e correntes douradas, uma camisa de gola azul e um sobretudo preto. Muito feliz de estar aqui para compartilhar sobre esse tema de programas afirmativos, que para a gente já se tornou uma realidade, tem dado bons frutos, e é sempre bom compartilhar aí o que a gente tem. Eu sou coordenadora de Gente e Gestão, focada em responsabilidade corporativa e diversidade e inclusão. Perfeito, pessoal. Meninas, antes de a gente começar a falar um pouco mais das perguntas que a gente pensou aqui para esse momento, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a Construtora Tenda, o que ela faz, o que esse negócio entrega para a sociedade como um todo, né? E acho que até para ajudar as pessoas a terem um pouco mais de clareza do negócio. Tá bom. Bom, a Tenda é uma construtora, incorporadora e construtora, né? Em alguns mercados é muito comum, né, ter a construção ou a incorporação. Aqui na Tenda, nós fazemos os dois caminhos, né? Tanto a incorporação quanto a construção. E nós somos uma empresa focada em habitação popular, né? Habitação de interesse social. E esse é um propósito muito forte, acho que une muito o brasileiro, né? Quando a gente fala de conquista da casa própria, é muito interessante poder trabalhar e atuar nesse mercado. Aqui nós temos um propósito também de falar que nós desafiamos o impossível para que todas as pessoas conquistem o seu lugar no mundo. E é muito bacana ver esse propósito se materializando em habitação de interesse social, né? Pessoas que muitas vezes moram em situações de vulnerabilidade, não têm o seu espaço, moram na casa da sogra, do sogro, da tia, do tio, e conseguem conquistar o seu lugar no mundo através de muita dignidade, né? Ter um ambiente para criar os seus filhos, para criar sua família, ou para viver tranquilamente com seus pets, suas plantas, né? E poder ter ali realmente o seu lugar no mundo. Então, é muito bacana fazer parte desse dia a dia. Eu acabei não comentando, mas eu tô aqui na Tenda há 10 anos, né? Então, eu vejo toda essa jornada aqui que a gente tem vivido ao longo desse período. E acho que é isso, Adrian. Eu acho que é importante só dar um pouquinho mais de clareza quando a gente fala em habitação social, a gente está falando de atuar com foco nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa Perfeito. do governo federal. São as famílias com menor renda que a gente tem hoje no Brasil, né? E embora a gente tenha aí possibilidade de explorar as outras faixas, esse é o nosso foco. Proporcionar casa para quem não tem casa. Perfeito, gente, que legal. E aí, tô super animado por esse tema, acho que casa muito com o que vocês trouxeram já no discurso sobre a Tenda. Então, pra gente iniciar, eu queria entender um pouquinho, assim, de onde partiu essa necessidade, né, de olhar da Construtora Tenda, de olhar com intencionalidade, né, para programas como um todo, né, mas sobretudo no recorte de inclusão racial. Então, como é que isso funciona? Me fala um pouquinho como é que foi esse começo. Bom, vamos lá. A Tenda começou a trabalhar o tema de diversidade e inclusão em 2021.
E aí a gente percebeu ali alguns, demograficamente falando, que a Tenda era muito parecida com o que a gente tem no mundo corporativo em geral. A gente tem uma alta população negra na base, né? Funções operacionais, mas que isso se perdia ao longo da subida ali na pirâmide hierárquica. Então, a gente entendeu que precisaria fazer alguma coisa nesse sentido. E antes mesmo das ações afirmativas, a gente começou ali com um processo de sensibilização para que todo mundo estivesse na mesma página, entendendo por que a gente ia fazer isso. Sempre através de muitos dados, muita profundidade, entendendo o contexto, entendendo também como seria a nossa jornada. Eu acho que é importante não dar um salto muito alto, né? A gente queria que fosse algo sólido e que de fato trouxesse resultados. Então, a gente começou ali primeiro com vagas afirmativas. Depois vagas pontuais, vagas né? pontuais. Isso a gente, em um determinado momento ali, 2022, a gente resolveu fazer um piloto e foi escolhida uma diretoria da empresa, onde todas as vagas do ano seriam vagas afirmativas. Que legal. E aí, para que a gente pudesse experimentar, entender desafios, né, de trabalhar com as vagas afirmativas, e o resultado foi muito positivo, resultado numérico mesmo, né? E aí a gente viu, poxa, dá para fazer, a empresa recebeu legal, não tivemos problemas fazendo isso, então vamos avançar. E aí a gente partiu para os programas de desenvolvimento afirmativo, porque a gente entende que não basta trazer essas pessoas, né? Elas precisam, quem está dentro da empresa precisa se sentir pertencente, incluída de fato e podendo crescer, alcançar novos lugares. Então, a gente iniciou os programas de desenvolvimento afirmativo, muito pensando ali em analistas, para que pudessem se preparar já para uma primeira liderança. E aí, depois disso, entendemos, ok, estamos caminhando, mas ainda tem um lugar aqui que a gente precisa mexer, né? E aí foi muito no lugar também de uma área específica da companhia na qual a gente não conseguia avançar demograficamente. E a gente percebeu que era uma particularidade da área. E aí entendemos que a gente não ia encontrar profissionais do mercado para ocupar vagas afirmativas. E aí foi quando surgiu a ideia de um programa de estágio, né? Para que a gente pudesse, de fato, formar essas pessoas dentro de casa. Mas o início, ele veio muito desse olhar de reconhecer o lugar que a gente estava e onde a gente queria chegar, de fato, para além do discurso ou para além só do letramento. Eu acho que tem um ponto também que é muito importante, que a Adriana trouxe do letramento, assim, a gente investiu bastante durante um bom período, mas só o letramento não basta. Não é suficiente, nós precisamos de ações, né, que movimentem esse caminho, né, ficar num lugar de letramento também, fica uma zona de conforto, né, então a gente também precisou avançar em algumas pautas. E eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é a liderança comprada, essa alta liderança comprada com não só o letramento, mas também como é que a gente traduz esse letramento em ações, em atividades, em práticas. Então, aqui na Tenda nós temos uma preocupação de não ter voos de galinha, né? Não adianta também estar no hype do mercado, vamos fazer, e daqui a pouco isso se perde. Não, vamos fazer de uma forma consciente e constante. Então, todos os movimentos são muito pensados intencionalmente para isso. Então, acho que esse é um ponto muito relevante aqui quando a gente pensa nessa jornada, né? Não é uma coisa que aconteceu ano passado e passou. Sim. A gente vem de um trabalho de alguns anos, né? Os grupos de afinidade também, né, Adriana, que foram construídos para que a gente pudesse cada vez mais expandir essa discussão de diversidade e inclusão dentro da companhia. Foi de fato uma jornada, né? Assim, um passo a passo, sem ser um voo muito rápido, né? Assim, acelerado, porque o mercado estava falando, né? Então, vamos pensar aqui quais são os steps necessários até chegar, de fato, num programa afirmativo, por exemplo. Sim. Você fala alguma coisa? Hoje vocês têm metas específicas sobre esse tema? Essa questão, ela entrou, de fato, no planejamento estratégico da empresa? Hoje nós trabalhamos com a gente chama de compromissos, né? Legal. Não são metas que integram o bônus, por exemplo, dos executivos, porque a gente acredita que colocar um número também, a gente abre espaço para
beleza, a gente tem que alcançar esse número, vamos alcançar o número pelo número. Sim. E a gente não acredita que seja o ideal, pelo menos não no nosso cenário. Então, nós temos alguns compromissos e a gente vai trabalhando para alcançar esses compromissos. Legal. De forma... através do letramento, através da influência, e tem dado resultado, assim, nos últimos 2 anos, né, ali final de 23 para 2025, a gente cresceu 4 pontos percentuais na população negra dentro do administrativo da empresa, que são ali os escritórios, né? Quando você vai olhar para mercado, o comum é que esse aumento seja de 2%. Tanto que as metas estipuladas geralmente giram em torno disso. Mas a gente prefere não colocar metas. Mas a gente tem os compromissos. Como a Ana falou, a gente tem uma liderança muito comprada com esses compromissos que ajudam a gente a alcançar isso. Legal. E é muito intencional. Assim, a gente tem que ter esse movimento da intencionalidade, né? Do processo e como é que a gente movimenta e como é que a gente faz. Porque não dá para ficar só no, vamos ver como que dá aqui. Não, tem que ter um processo, tem que ter uma jornada bem definida, essa intencionalidade, os BPs também alinhados nesse propósito, né, comprados com isso, porque o BP tá junto com o cliente. Então, nós, enquanto áreas especialistas, pensamos no processo, compartilhamos os nossos, né, dilemas e desafios, e os BPs também nos abraçam nessa frente, né, para que eles, junto com o cliente, consigam também levar essa pauta, né, nessas conversas mais qualitativas. Então, é de fato muito intencional. Vira algo do negócio, né, e não somente das áreas, assim, especialistas, Exatamente. como você colocou. A própria palavra compromisso, ela é muito forte, né? Porque a meta é um desejo, mas quando a gente de fato se compromete com algo, acho que isso traz uma importância muito maior, né? Então, achei muito legal esse conceito. Gente, e aí eu sei que pensar um programa afirmativo certamente deve ter gerado diversos questionamentos, né, assim, internos até mesmo de vocês. Então, como é que vocês lidaram com isso, né? Quais foram os principais anseios, as principais inseguranças, os medos ali que perpassavam na hora de pensar a construção de um programa como esse, né? Porque não é como a gente colocou, né? Não é um programa só do RH, né? Isso vai ter um impacto no negócio como um todo. Então, o que vinha ali para vocês como esses sentimentos de insegurança? Acho que o primeiro grande ponto que veio é assim, como é que essas pessoas vão chegar nas áreas? Porque quando nós olhamos para o recorte dessa área em específico, né, no primeiro ano do programa, elas não teriam referências, né? Elas chegariam nas áreas e não encontrariam referências, justamente por ser uma população que não chegava nessa área, não chegava nesses lugares. Então, nossa primeira grande preocupação foi, tá bom, como é que a gente recebe, então, né? Quem são as referências? Quem serão essas referências? Porque, de fato, elas não teriam. Então, tivemos também um trabalho além de todo o letramento que a gente, né, que viemos fazendo durante esse período, de sensibilização prévio, né, do programa. Então, por quê? Acho que tem uma pergunta que é matadora, assim, por que fazer um programa? Assim, quando você traz dados, fatos, argumentos, não tem muito pra onde correr, assim, né? É isso. Como vira mais fácil, né? O como é depois, mas assim, por que fazer? Então, nós trouxemos muito forte o por que fazer. Eu lembro claramente, assim, da agenda que foi a Adrian que conduziu, trazendo dados e mercado e cenários para sensibilizar no sentido de, gente, não tem muito pra onde correr. Precisamos fazer, é um compromisso aqui da companhia. Então, esse foi o primeiro grande cuidado que nós tivemos, né, de sensibilização da liderança para além do letramento. E um outro cuidado foi trazer também o grupo de afinidade para este momento. Então, cada pessoa que entrou recebeu um padrinho ou uma madrinha que fazia parte do grupo de afinidade para que ele também pudesse se reconhecer dentro da companhia como um todo. Ele poderia não se reconhecer dentro da área, né, não ter essas referências dentro da área, mas ele teria referências da empresa como um todo, né? A Tenda, ela é uma empresa grande, com muitos setores. Então, como é que a gente faz também essa inteligência coletiva funcionar? Acho que também teve esse ponto aqui que foi muito, muito importante dentro da nossa jornada. Sim, e eu sou madrinha. Eu sou porque eu não desapeguei das minhas afilhadas. Sou madrinha de uma menina que tá aqui em São Paulo e de uma menina que tá em Minas. Legal. E é uma troca muito positiva, né? Eu acho que a primeira conversa que a gente teve, eu falei justamente para elas, eu falei, olha, tecnicamente eu não sei nada da sua área. Talvez você me ensine muito mais.
mas eu tô aqui justamente para ser esse acolhimento, para ser essa pessoa que se... Cara, tudo errado, aquela pessoa não vai entender os seus dilemas, eu tô aqui pra gente conversar sobre isso. E eu acho que tem uma outra insegurança, que talvez não é uma coisa que passa muito pela nossa cabeça, mas que ela existe, é como a nossa marca está para essas pessoas que a gente vai lançar o programa. Qual o impacto que isso vai ter para fora. Porque a gente tem uma visão também sobre o quanto a gente fala das nossas ações para mercado. A gente fala muito pouco. Justamente por isso, porque a gente quer que as coisas se consolidem, que as coisas estejam acontecendo de forma coerente e seja dando resultados para depois a gente falar. Perfeito. Então, naquele momento, a gente não tinha ainda grande robustez, o mercado não tinha conhecimento do que a gente estava fazendo. Os estudantes não tinham conhecimento do que era essa empresa, e aí bateu assim, tipo, tá, vamos lançar. Mas será que essas pessoas vão se inscrever? Será que elas veem que na tenda é o lugar para elas estarem? O resultado foi super positivo, né? Foi muito. Foi demais. Nós tivemos mais de 3.300 inscrições em 12 dias de programa aberto, assim. Legal. A gente lançou muito próximo do carnaval. E aí bateu aquela insegurança mesmo. Insegurança, né? É carnaval, né, gente? E agora, assim. Mas foram 3.300 inscrições, assim. Foi muito, muito marcante, assim. Eu lembro até hoje, quando a gente encerrou, que eu olhei e falei... Nossa, 3.300? Putz, muito legal, assim, né? Então, foi marcante. Foi bem marcante. Gente, eu tenho duas perguntas pra fazer, aproveitar uma fala de vocês duas, né? Quando vocês colocam assim, a gente envolve muito a liderança, né? E a gente começou um processo de sensibilização, de letramento que antecede a execução do programa, né? Quanto tempo de antecedência veio esse letramento, né? Assim, a gente tá trabalhando nesse tema, sei lá, 3 anos, né? E quem é essa liderança que a gente tá falando? É o coordenador, é o gerente, é o diretor? Chega no nível mais alto de executivos da companhia, né? Então, eu queria entender um pouquinho desses dois pontos. Bom, o trabalho de letramento, ele começou em 2021, na verdade. Então, 3 anos, basicamente. O letramento ele é feito para toda a companhia. Mas, em 2023, a gente iniciou um processo diferenciado para a alta liderança. E aí a gente está falando de executivos, dos CEOs, dos gerentes. De fazer uma formação específica para essas pessoas. Que é uma formação... onde a gente traz um executivo de mercado, onde a gente traz alguém reconhecido, que já trabalha essa pauta, para ter uma troca também muito ali no lugar da linguagem de negócios, né? Então, assim, respondendo de forma resumida, o letramento ele começou 3 anos antes, atinge todos os níveis, e aí quando a gente foi lançar o programa especificamente... Antes do processo seletivo, né? Sim. A gente fez uma agenda com todos os líderes daquela diretoria específica onde ia ser feito o programa. Aí foi um letramento bem focado, falando de desafios da juventude negra, falando de coisas que as pessoas não percebem no dia a dia, né? Então, assim, cara, você já parou pra pensar que a pessoa que você vai contratar sai da periferia e ela vai levar 2 a 2 horas e meia pra chegar aqui? É uma pessoa que, principalmente se for menino, cresceu com a mãe falando, não saia sem documento. É nesse lugar que a gente tá falando. Então, essa pessoa precisa ter, inclusive, segurança psicológica para saber que ela pode errar. Né? Então, foi nesse lugar a sensibilização. Então, para essa turma específica, foi uma sensibilização bem profunda. E aí, a gente tá falando de gerentes, coordenadores, que iam atuar com essa galera que tava chegando, assim, no dia a dia. Perfeito. Quero aprofundar um pouco mais, assim, né? Quero falar agora um pouco mais da estrutura do programa, né? Então, entender um pouco mais sobre as etapas principais para a consolidação, né? Assim, para a construção desse programa como um todo, né? Desde a estruturação interna, né? Que eu entendo que passa pelo letramento, pela conscientização, mas o que mais que vem depois disso, até a comunicação externa, ou seja, até de fato o programa ir para o ar em todas as suas camadas, né? Em todas as suas estruturas ali como um todo. E aí? Foi também um super desafio, porque foi a primeira vez que nós, enquanto companhia, fizemos um programa em si. Foi a minha primeira vez conduzindo um programa. Então,
entender quais são as frentes, né? Onde é que você precisa estar, como é que você precisa comunicar, qual é a identidade visual que você precisa colocar para atrair esse público, foi um super desafio. Na época, a gente contou com uma consultoria que apoiou esse processo todo, mas a gente entrou em cada nível de detalhe, assim, quais são as etapas que a gente vai passar, quais são os testes, não faz sentido ter o teste X, o teste Y, porque não usa, não aplica, sabe? Então, a gente foi entrando muito nesse detalhe para realmente conseguir ter um processo seletivo que fosse simples, mas que tivesse a nossa cara e como é que a gente faz isso daqui. E um processo seletivo rápido também, né? A gente também tinha pouco tempo. Na ocasião, a gente lançou o programa ali em fevereiro. O nosso processo seletivo foi em março. Em abril, o grupo já estava concluído. E aí, nós tivemos algumas entradas ao longo de abril e maio para conseguir trazer esse público, assim. Então, acho que teve um grande desafio de como é que a gente comunica, né? Como é que a gente conta para o mercado que estamos fazendo isso? Na primeira edição foi muito esse lugar de insegurança, de não sei bem como é que vai ser, assim, mas vai ser de algum jeito, né? Sim. Já nessa última edição deste ano, né? Aí a gente já estava um pouco mais calejado, tanto que não tivemos consultoria. Aí foi todo um processo interno, tanto a construção da identidade visual, e aí nós já tivemos o apoio da outra turma, né? Então, tivemos embaixadores estagiários, né? Pessoas estagiárias que entraram na outra turma e foram meio que os nossos garotos e garotas propaganda do programa. E aí foi um processo um pouco menos difícil, assim, porque a gente já tinha alguns caminhos, né? O caminho das pedras do ano passado a gente já tinha superado e tal. Então, foi um pouco nesse lugar, assim. Também mantivemos as mesmas etapas, né? Sensibilização com os gestores, um processo seletivo que fizesse sentido para o nosso negócio. O desafio desse ano foi agregar mais um público, né? Ano passado a gente fez só para uma única diretoria, e aí este ano nós resolvemos abrir para todas as diretorias administrativas. Então, desde a área de gente, a área de finanças, e aí foi um desafio diferente de entender o que cada área tinha como expectativa mesmo do programa. Então, foi um desafio um pouco diferente, mas que a gente já foi caminhando um pouco melhor, porque a gente já tinha tido o caminho das pedras no ano anterior, né? Sim. E você comentou desse desafio de comunicação, Ana. Você conseguiria citar, assim, quais foram as estratégias que vocês utilizaram que mais trouxeram resultados? É uma mudança ali na questão de identidade visual, um canal diferente, uma linguagem diferente? Como é que foi esse processo? E deixa eu até complementar, Ana, assim, até para que não ficasse algo estereotipado, né? Assim, de entrar num determinado tipo de linguagem, de comunicação, porque cai no senso comum ali, né? Então, assim, também essa preocupação para não entrar numa via mais estereotipada. Acho que a gente já tem um tom de comunicação muito fluido, assim, né? Nós conseguimos comunicar bem com o público de estágio. E aí, nós tivemos o desafio de entender quais eram os melhores canais, assim, para estar. E não só falando especificamente de um recorte de programa afirmativo. A gente tem um desafio de entender onde é que o público jovem está, né? Porque estamos falando aqui de um recorte de diversidade racial, mas eles são jovens também, que consomem conteúdos também. Todo mundo no mesmo lugar, né? Assim, de comunicação, de onde é que a gente chega. Então, a gente foi muito pro TikTok, não tem como correr, tá? Assim, hoje em dia, né? Não dá pra correr, alta, assim, né? tá em alta. Os jovens procuram as informações lá, tanto... às vezes eu falo, não sou tão jovem assim, né? Mas eu procuro resenhas no TikTok já, assim, né? E os jovens procuram tudo no TikTok. Então, nós fomos pro TikTok. A assessoria de imprensa nos ajudou também com os veículos de comunicação que seriam mais... comuns, né, para esse público e tudo mais, e universidades. Não, assim, é a universidade, é o contato com o coordenador do curso, é divulgar, e nesse sentido de comunicação o nosso tom de comunicação, ele não foi ajustado porque era um programa afirmativo. A gente já tem um tom de comunicação muito fluido, né, enfim, né, estamos falando de marca empregadora, mas tem também a questão do institucional que já comunica muito, né? Então, nós reforçamos muito o nosso propósito nessas comunicações. E isso é muito bacana, assim. Tem empresas que, enfim, precisam pensar muito no que é o seu propósito, do porquê fazem. Aqui na Tenda,
é um pouco mais tangível isso, né? Então, nós não fugimos muito porque o nosso tom de comunicação é muito fluido mesmo. Então, acho que esses canais, assim, ajudaram a gente a ir, né, pensar e chegar a atingir essa massa. Perfeito. Ana, eu tenho uma pergunta que ela envolve esse trabalho com a universidade, né? Assim, acho que pensando que o nosso público é um público de RH, né? Que também deve viver dilemas como esse. Sim. Né? Como é que você enxerga a inserção nas universidades? Assim, que tipo de universidade que você atinge, né? Quem é esse público que chega no seu programa de estágio, né? Sim. Porque aí onde é que a gente direciona melhor esse foco. Porque eu sinto, às vezes, que as organizações querem sair atirando para todos os lados, né? E aí, não sei se necessariamente a gente chega no público-alvo, que é o que o programa está desejando, que a companhia deseja, ou que sabe que vai atingir com a sua mensagem. Como é que você analisa esse cenário? Assim, comunicação com a universidade também é um ponto que a gente foi entendendo ao longo do ano que é imprescindível, assim, né? Se a gente não se comunica bem com a universidade, não se comunica, não tem um bom relacionamento com as instituições, dificilmente a nossa marca vai ser vendida. Porque, no fim das contas, o coordenador do curso, os professores, eles precisam falar da nossa marca também. Então, desde o ano passado, nós começamos um trabalho muito focado. São outros embaixadores, né? São outros embaixadores, assim, de divulgar e de falar e de trazer. Então, desde o ano passado, um processo muito focado mesmo em contato com as universidades, em divulgar o nosso programa. E não só quando a gente tem vaga, isso é importante, tá, pessoal? Não só quando tem vaga. Quase com ação contínua, né? Assim, não é pontual. É um relacionamento, exatamente assim. Porque senão fica muito... só quando tem vaga me procura, meio que... Transacional, não é isso, assim, nós precisamos estar dentro das universidades, assim. A gente tem um desafio de logística, nós estamos em todo o Brasil, né, 7 regionais principais. Temos um desafio de logística, às vezes é mais fácil estar aqui em São Paulo, né, pela quantidade de pessoas que a gente consegue mobilizar. Mas, aos poucos, também a gente tem trazido os BPs para essa conversa de que é importante estar, né? É importante levar o nosso... Não só a vaga, mas levar algo a mais, assim. Você precisa ter uma troca com a universidade, coordenador. Recentemente, nós tivemos palestras essa semana com uma das universidades que a gente tem parceria aqui. Recentemente, nós fomos no Ceará fazer uma ação de desenvolvimento com estagiários, visita em obra, né? O nosso mercado também envolve muito essa questão da visita em obra. Então, tivemos aí, tem alguns desafios que desde o ano passado a gente vem entendendo que é super importante, né? Esse relacionamento com as universidades. Tinha mais uma pergunta que eu acho que eu esqueci. Era do propósito. Assim, às vezes a gente quer trabalhar com várias faculdades, mas no público-alvo não é aquele que o nosso propósito se conecta, né? Como é que você enxerga isso, relação? Também essa é uma outra conversa que nós amadurecemos muito ano passado, assim, o que nós queremos, onde nós queremos estar, onde precisamos estar, porque também tem essa divisão, né? E onde faremos por uma ação de marca. Então, nós temos um time de marca empregadora, somos bem unidos, ninguém solta a mão de ninguém aqui nas trocas. Eu brinco, né, com o time de marca empregadora de EB, que daqui a pouco a gente aluga uma casa e mora junto, assim, que a gente troca o dia todo, o tempo todo, porque é isso, assim, a gente vai dando drive olha, aqui tá mais quente, aqui a gente precisa mexer, e aí elas vão ajudando a gente a organizar e orquestrar muito bem essas visitas, né? Então, tem essa divisão muito clara pra gente, onde queremos, né? Onde vamos por uma ação de marca e onde precisamos estar, né? Então, é muito, muito, muito claro mesmo, porque senão é isso que você falou, Cal, assim, viram... tô aqui, tô ali, tô ali, tô aqui, não sei o que. E qual é o público? Qual que é o foco? Hoje nós temos muita clareza de qual é o nosso foco. Muita mesmo. Perfeito. Adriana, tem algum ponto aqui? Não. Perfeito. Nem arrasa, gente. E, gente, eu queria entender agora com vocês um pouquinho a respeito do papel das lideranças, dos BPs e de todos os outros stakeholders internos envolvidos no processo, mas no que tange a esse papel que ele assume durante a execução do processo. Não tô falando nem do pós ainda, né? Das ações de desenvolvimento, que essa também é uma outra pergunta. Mas durante essa execução, assim, estamos divulgando o processo, estamos caindo inscrições, estamos dinâmica, temos entrevistas, enfim. Qual que é o papel dessas pessoas durante essa execução? Pensando um estágio afirmativo, né? Pensando todos de embaixador, Cal, assim, eles ajudam muito a gente durante todo o período que nós divulgamos as nossas vagas, assim, a gente também faz um enxovalzinho, manda, né?
eles compartilham, eles recompartilham. Eles são os embaixadores também na rede, né? Eles chegam também em lugares que muitas vezes o RH não chega. Muitos gestores ainda têm contato com grupos de faculdade, coordenador de curso. Sim. Então, eles chegam nesses lugares que muitas vezes a gente não chega. A rede também desses profissionais é mais ligada a este lugar, né? Das vagas, né? Se é uma pessoa de finanças, consequentemente, o LinkedIn dele dela vai ter muita galera de finanças. Então, quando ele compartilha, as pessoas... É meio viral mesmo, assim. A gente precisa ir... É um polvinho, né? Precisa ir por todas as frentes aqui. Então, é de parceria e de... né? E puxando. Gente, ó... Estamos com tantas inscrições. E de dar esse status, né? Porque também não é só soltar o programa e esperar que as inscrições venham. Não é assim, né? Nós estamos concorrendo com todos os outros mercados. Já foi o tempo que engenharia civil, né, era exclusivo de construção civil. Já passou. A gente concorre com todos os outros mercados. Então, a gente precisa ir contando e meio que trazendo esses parceiros. E os próprios estagiários também. Quanto mais eles falam da experiência dele, organicamente, melhor para nossa marca. Melhor para o nosso número de inscritos aqui e até pensando nessa continuidade dos programas. Perfeito. Marcela, você já conseguiu observar algum case assim na Eureka? Do envolvimento das lideranças também? A gente tem um case até bem recente, muito legal, que é uma experiência com o Banco BV, que eles fizeram um programa de estágio 100% para mulheres negras, né? As meninas entraram agora no mês de março e foi muito interessante porque também acho que é uma história muito parecida, assim, de um compromisso organizacional de longo prazo, né? Lá eles têm um desejo de ter mais mulheres na liderança até 2030, foi, eu acho que uma história muito parecida de ter identificado nessa divergência do perfil da equipe com o perfil demográfico. E então teve todo esse processo, né, de alinhamento, de sensibilização, de conteúdo mesmo com a equipe. E a gente teve um caso legal que foi fechou até mais vagas do que estavam sendo previstas inicialmente. Então, muito porque os gestores gostaram muito das pessoas, né, que participaram do processo. E estava até conversando recentemente com o Augusto, né, que é a pessoa da nossa equipe que fez o processo. Ele trouxe um ponto que foi muito interessante, que não é porque o processo é afirmativo que ele vai ser mais fácil, né? Que às vezes as pessoas podem ter um pouco essa confusão, assim, muito pelo contrário. A gente, de fato, até mesmo subiu a régua, assim, a nível de avaliação e conseguiu pessoas muito boas, muito comprometidas no processo, né? E isso tem trazido bons frutos ali das pessoas que entraram, né? Então a gente vê que realmente quando há esse compromisso de fato da organização, né? Quando ela realmente quer fazer algo de maneira, acho que sincera e legítima, né? A gente consegue comunicar isso para o mercado, as pessoas, né? Os próprios candidatos, eles enxergam que é algo de fato verdadeiro e se comprometem com aquele programa, e a gente consegue trazer esses bons resultados para a empresa e para as pessoas, né, que foram selecionadas. Perfeito. E por falar nessa verdade, né, que a gente não pode comunicar só a verdade na atração, né? Existe um processo muito grande também de sustentar isso depois que as pessoas entram na companhia, né? Sim. E eu queria entender de vocês um pouquinho, gente, como que é a trilha de desenvolvimento dessas pessoas, né? Assim, o que elas passam pós-entrada? Caramba, eu sou uma pessoa negra, acabei de entrar na organização, talvez me falte referencial, acho que foi a Ana que colocou, né? Assim, existem essas pessoas aqui dentro, né? Então, como é que essas pessoas se desenvolvem? O que é pensado? Né? Como é que as pessoas também se conectam com lideranças para gerar essa identificação? Então, eu queria entender um pouco dessa jornada pós-aprovação no processo. Legal. Atualmente nós temos uma trilha, né, de desenvolvimento para todos os estagiários da companhia, então não tem uma trilha específica para o programa afirmativo, mas temos uma trilha que conecta todos os estagiários da companhia. 2 vezes por ano nós temos uma agenda que nós chamamos de Summit, que é uma agenda onde, por exemplo, esse ano, agora no Summit de julho, falaremos sobre o poder da geração Z. E como eles podem usar as skills para o dia a dia do negócio e tudo mais.
Então, é uma trilha muito pensada em como desenvolver os estagiários para os próximos passos, para essas soft skills, assim. E quando eu falo próximos passos, obviamente que nós queremos que seja dentro da companhia, mas nem sempre dá. Sim. Então, que nós possamos prepará-los para próximos passos fora da companhia. Acho que também tem esse compromisso aqui de como é que nós trazemos uma jornada de estágio que seja prazerosa e gratificante para além do estágio, assim, para depois do estágio. Todas as pessoas que já passaram aqui, e de novo, né, tô aqui há algum tempo, e eu falo isso com muita convicção, que eu me formei profissional na tenda. E muitas pessoas que já passaram por aqui, saíram, falam, a tenda é uma escola. Sim. Então, como é que a gente pode deixar uma marca bacana para que essas pessoas lembrem também da gente no futuro com esse carinho, assim, putz, a tenda foi a minha escola. Então, essa trilha de desenvolvimento é muito pensada neste lugar, né? De vamos falar para além também. Obviamente, queremos que todos fiquem. Às vezes não dá. Na maioria das vezes dá, né? Nós temos bons índices de efetivação aqui, principalmente quando a gente fala do recorte de obras. E o de estágio administrativo vem subindo gradativamente à medida que nós estamos organizando o processo. Então, a trilha é muito pensada para este lugar, né? Então, são 5 encontros no ano, sendo que 2 deles a gente traz consultoria, traz parceiros de fora para trazer tendências de mercado também. Além da nossa plataforma de educação corporativa, né? O Evolutenda aqui, bem original, mas enfim, né? A nossa plataforma de educação, que é o Evolutenda, onde eles também consomem cursos, e é muito legal ver o engajamento, assim, eles gostam, né? Tem cursos que às vezes a gente fala, putz, é meio óbvio, mas eles consomem muito, assim, porque é uma forma também de trazer outros tipos de conteúdo que muitas vezes eles poderiam não ter acesso, né? Mas hoje em dia todo mundo tem acesso à informação e tal, mas às vezes, putz, não tem tempo também, né? Estuda, trabalha, mora longe. Por que não fornecer isso dentro da organização, né? Essa possibilidade de consumo de conteúdos dentro da organização. Queria só fazer um parêntese, assim, quando você coloca esse tópico, porque às vezes existem muitos conteúdos, né? Mas qual que de fato é o conteúdo assertivo, né? Acho que quando tem esse tipo de material, gera meio que uma curadoria, né? Tem tantas coisas que você poderia consumir, esse aqui é um conteúdo assertivo. Que é bacana, né? Então, a gente também ouve muito o que eles trazem nessas pesquisas constantes, o que eles querem ouvir, o que eles querem ver dentro dos conteúdos. Às vezes a gente não tem o conteúdo, nós vamos buscar e trazer para a plataforma, mas também, de certa forma, estimulamos o consumo, né? Para que seja também um aprendizado autônomo, né? Também tem essa questão, falamos, é uma palavra que tá na moda, mas é o do protagonismo, não tem jeito, as pessoas também precisam querer, né? Porque é isso, hoje em dia tem uma gama de oportunidades, uma gama de conteúdos que as pessoas podem consumir, mas elas querem consumir? O que elas querem consumir de fato? Então, nós estamos também nesse desafio de trazer essa plataforma de um jeito que eles gostem, queiram consumir, né? Então, tem muito desse desenvolvimento que eu comentei, nessa trilha que é comum a todos, e é muito bacana porque eles se encontram com outras realidades. Então, eu sou um estagiário da área X, nesses encontros que nós promovemos, né, de forma bimestral aqui dentro do nosso projeto de desenvolvimento, eles se encontram com estagiários de obra, com estagiários de finanças, com estagiários de negócios, de gestão. Então, são realidades que se misturam ali. Então, pra gente fez mais sentido manter todo mundo junto do que um programa exclusivo para as pessoas do programa afirmativo, né? Claro. Acho que aqui também a gente vai conectando um pouco de como é que a gente enxerga esse desenvolvimento dentro da organização. E hoje vocês têm uma sistemática de avaliação desse aprendizado, feedbacks para essas pessoas ao longo do processo? Sim, eles participam. Eu ia até fazer um complemento dessa pergunta do Marcelo, assim, esses indicadores, né? Você falou, a gente tem boas taxas, bons índices, né? Então, para além dessa pergunta dele, falar um pouquinho sobre os indicadores que vocês observam, além dos números de contratação, de efetivação e etc, né? O que mais é observável aí nesse meio do caminho? Tem um número que nós temos acompanhado bastante, que é o número do turnover. Quantas pessoas entram e saem. Quando a gente olha só o recorte, né, do programa afirmativo, a taxa de turnover é 10% menor
do que das outras que não participaram na ocasião do programa afirmativo, quando eu olho o recorte do ano passado, 10% menor. Então, tem um bom índice de engajamento, né? E eles participam, né? Respondendo a pergunta do Marcelo, né? Eles participam do nosso ciclo anual de avaliação, que é o ciclo corporativo. Então, eles são avaliados nas mesmas competências, né? Que nós avaliamos todo o nosso time, claro, com os pesos mais, né, equiparados ali, mas para que eles já comecem a entender desde o estágio o que nós esperamos em termos de competência, né? Porque a nossa expectativa é efetivação, né? A pessoa tá dentro de casa, é melhor que a gente aproveite e forme aqui dentro, né? É Então, investimento também que a companhia faz, né? sim, então como é que a gente pode já, desde o estágio, trazer esses elementos aqui de avaliação para que eles possam já ir se familiarizando com o que a gente espera, né? Dos nossos profissionais no futuro. Então, tem esse índice do turnover é muito interessante, assim, eu tava olhando o número e falei, caramba, eu até fiquei um pouco, falei, aí eu fiz a conta de novo, falei, não é isso, gente, tá certo, né? E é por isso que deu certo e fez sucesso e nós repetimos a dose agora, este ano, né? Então, é bem interessante de ver, assim, não sei, né? Se as pessoas têm dúvidas se funciona, tá? Eu tenho um complemento nesse lugar de resultado para além de indicadores, que é o quanto o programa mexeu com as estruturas onde esses jovens entraram, né? Então, a gente vê as pessoas muito mais procurando as informações, falando, Adria, não entendi isso aqui direito, me ajuda aqui. Não sei como lidar com essa situação. As pessoas lideranças? As pessoas lideranças. Perfeito. Chegou inclusive pra gente um outro tema ligado à diversidade, que chegou através de uma das estagiárias do programa afirmativo. Que ela também tinha uma outra questão, e aí foi conversar com a liderança. Então, a gente vai liderança mais aberta para isso. A busca por vaga afirmativa, da liderança chegar e falar assim, olha, eu quero fazer uma vaga afirmativa para além do estágio. Tenho aqui 2 vagas de analista e eu quero que essas vagas sejam afirmativas. Então, as pessoas começaram a compreender e internalizar, de fato, um compromisso que era da empresa passou a ser das pessoas. Claro, né? A gente está falando de uma empresa muito grande e isso vai acontecendo aos poucos. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu processo, mas a gente consegue ver mexeu a estrutura. Como mexeu, assim. E aí, falando um pouquinho, acho que isso que a Ana falou sobre fazer uma jornada de desenvolvimento junto com os outros estagiários que não são do programa, eu acho que isso é muito importante. A gente, às vezes, tem a ideia de que começou como um programa afirmativo, manter essa caixinha... né? É claro, existem cuidados que precisam ser tomados, até por isso a gente tem particularidades, até por isso a gente trouxe ali a figura do padrinho, da madrinha, mas é importante que tenha essa junção das diferenças, né? Para além das diferenças, das formações, das diretorias, também trazer para essa juventude, falar, olha, tem pessoas que moram em lugares diferentes, consomem coisas diferentes, têm realidades diferentes, e aí eu acho que isso é uma troca, né? Da mesma forma que as outras pessoas, os outros estagiários aprendem, os nossos estagiários do programa formativo aprendem com eles também. E aí, nisso, a gente já começa a impactar a sociedade. Porque esse jovem que está convivendo com uma cultura diferente, aqui dentro da companhia, ele vai levar essa visão para fora. Vai expandir para os amigos, para a família. E com isso a gente consegue gerar impacto também para além dos muros da empresa. Que legal. Eu acho que tem uma questão, exatamente isso que a Adrian disse, de mostrar que tem outros acessos também. Conviver com essas, né, conviver todo mundo ali em comunidade, né, dos estagiários, e eles conseguirem entender que existe outros acessos, acho que facilita bastante toda a jornada e é isso de sociedade, né? Você poder contar para seus amigos que você tem outros caminhos também ajuda bastante. Sim. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta que ela conecta com o indicador que você trouxe, Ana, assim, sobre turnover, né? Você sente que essa diminuição
inclusive dos números, ela pode estar atrelada à identificação com o propósito da companhia. Muito. Assim, desse público em específico, né? Trabalha com habitação social, para um público que tem de renda ali até 2 salários mínimos, se não me engano, que você falou, né, Adria? Né? Classe 1 ou 2, não me lembro. Faixa 1 e 2. Faixa 1 e 2, exato. Se vocês entendem que diminuição do indicador pode estar atrelada a essa identificação do propósito, talvez até por se identificar enquanto parte daquele grupo, né? Como é que vocês conectam esses 2 pontos? Tem um outro indicador muito interessante, que você falando agora da conexão e veio, que é o ENPS, que a gente faz a medição na companhia, né? A gente faz a medição também acompanhando recortes. E a gente identifica que a população negra tem maior ENPS do que a média da companhia. Então, são pessoas que se identificam, são pessoas que indicariam, trariam pessoas para trabalhar com a gente. E isso, assim, refletiu também na queda de turnover de outras funções, outros cargos. Então, com certeza, a gente tem aí essa galera muito conectada. Não sei se você tem algum outro... Não, o propósito faz toda a diferença, assim. Eles se conectarem com o propósito, né? E é isso, muitas pessoas vêm dessas realidades, né? Que eu comentei aqui, que é o nosso público, é a nossa enfim, a população que a gente atende aqui dentro do nosso propósito, da nossa organização. Vem dessa realidade, muitas vezes, de vulnerabilidade, de ter morado na casa da avó, na casa do vô, no quintal e não sei o quê. E muitas vezes ouviram, né, os pais falando, meu sonho é ter a casa própria. Então, acho que isso conecta num lugar muito especial, assim. E aí, além do profissional, né? Vai além do, né? Vai além do CNPJ ali, né? Traz um senso de pertencimento muito grande, de eu estou contribuindo para que essas pessoas consigam alcançar o que os meus pais desejam, ou já desejaram um dia. Então, acho que vai um pouco também nesse caminho. Concordo super, Adrian. Que legal, gente. Muito bacana. Marcelo, algum ponto aqui? Não, tranquilo, Gal. Perfeito. Então, gente, a gente vai seguir agora para o nosso terceiro bloco, né? Para entender um pouquinho como é que a gente avança, né? Dentro dessa temática, né? Como é que as organizações, elas podem pensar melhor sobre o tema, né? E até refletir nas suas práticas dentro das organizações. E eu queria entender de vocês um pouco a respeito, o que vocês acham que é o principal erro que os RHs cometem quando a gente pensa na construção de um programa de diversidade, né? Pensando que o nosso público é justamente quem está construindo no dia a dia, passando realidades talvez bem parecidas com as de vocês. Mas o que vocês entendem que são os principais erros na construção desse programa, quando a gente fala em diversidade racial? Eu pego. E aí? Pra gente, acho que o RH não dá só pra esperar que seja top-down, assim. Só a liderança trazendo, a alta liderança trazendo. Acho que aqui, no nosso caso, nós temos esse privilégio e essa... sorte mesmo, é uma honra ter a nossa alta liderança comprada com essas questões, assim. A nossa diretora, ela não desacelera na pauta, né? Então, e não só ela, como o CEO, diretores executivos, enfim, todos muito comprados, mas não dá para esperar que seja só top-down, que o diretor, né, vai dizer e todo mundo vai comprar. Não é bem assim que a banda toca. A gente precisa de um processo de comunicação muito estruturado, para que as pessoas consigam entender que não é... Porque, gente, nada que é top-down se sustenta por longo prazo. Sim. A gente pode fazer o que é bonito pro mercado, lançar lá em LinkedIn, Instagram e TikTok. Mas e quando a pessoa chega aqui, será que ela vai conseguir perceber que esse discurso é realmente vivido? E aqui a gente tem essa preocupação de que a gente comunica... É o que a gente vive. É o que a gente vive. Se a gente não comunicou, é porque a gente não vive. Vai até na contramão do Às vezes a gente vive e não comunica A também. gente, isso. Acontece com muita frequência a gente comunicar. A gente viver e não comunicar, isso. E vai muito na contramão, assim, do que teve um tempo atrás, né? Das empresas levantando bandeiras de diversidade, né? Trazendo esses talentos, mas não sustentando depois que essa onda passou, né? É que não dá, assim, não se sustenta por longo prazo se você não viver. E aqui, de novo, a nossa preocupação é o longo prazo. A gente não tá preparando a tenda para daqui 2 meses. Nós temos uma preocupação genuína da tenda daqui 10 anos, daqui 20 anos. Quem vai substituir essa diretora, né? Quem vai substituir o CEO, né? Quem vai substituir essa galera, né? Quem vai sentar aqui na minha cadeira, quem vai estar na cadeira da Adri. Então, assim, essa preocupação tem que ser muito genuína e, de fato, as pessoas precisam chegar aqui. O que eu vi ali no LinkedIn realmente é o que eles praticam aqui. Porque senão fica um discurso
totalmente descasado da realidade. E as pessoas percebem, né? É muito Percebem. fácil perceber quando não é de fato verdadeiro, de fato sincero. Então, de fato, tem que estar incutido ali nos valores da empresa realmente, né? E aí sim, as pessoas vão ver e vão reconhecer e como o Adriano falou, né? Vão, inclusive, indicar, né? Esse indicador de NPS. Isso não é genuíno, a gente acaba gerando o famoso fenômeno da porta giratória, né? As pessoas vão entrar, mas elas vão sair ali na mesma rapidez. Uhum. Eu acho que pegando o gancho do que a Ana falou, né? De não esperar que seja só top-down. E aí, como você faz isso? Né? Eu acho que tem muito disso também. E o mercado tá fazendo isso, eu vou aqui. Uhum. E meu concorrente tá fazendo isso, eu vou aqui. Mas, na verdade, o que a gente precisa fazer é pensar na nossa realidade. Quais são os dados que a gente tem? Quem é a população que a gente tem? Tem empresas que trabalham 6, 7 pilares de diversidade diferente. Eu tô preparado para isso? Ou todos esses pilares são de fato relevantes no meu cenário? Lá em 2021, quando a gente começou a falar, a gente entendeu que eram 4, depois caíram para 3 pilares. Porque foram os pilares que a gente entendeu que faziam sentido e que a gente ia conseguir trabalhar com profundidade, solidez e a longo prazo. Então, eu acho que fazer essa análise de cenário e trabalhar com base em dados é o melhor caminho, assim, para os RH, sabe? Uhum. Na verdade, respondi ao contrário, né? Eu acho que o maior erro é você não olhar dados e não considerar o seu cenário. E só pelo que tá no hype no mercado. E aí fica um voo de galinha, né? Exato. Que você colocou. Fica. Não tem como. Você precisa entender o que se aplica à sua realidade. Tem coisas que não se aplicam à nossa realidade. Mas o mercado tá fazendo, a gente deveria... Não se aplica, não vai sustentar. Então... É ter muito esse conhecimento do negócio, sim. Né? Obviamente, né? A gente queria fazer também outras milhões de coisas, mas também não dá conta, né? Muita coisa, assim, porque também não é só colocar o programa, não é só fazer a ação de letramento. Tem a governança de tudo isso. Então, esse é acho que essa é uma dica bem importante para os RHs que estão começando aí nessa jornada de diversidade. Leitura de cenário. Não, e também, assim, não se aplica agora, mas não quer dizer que não vai se aplicar sempre, né? Exatamente. Daqui a pouco o processo está mais estruturado e aí, tá tudo rodando perfeitamente, consigo abraçar outro, pega outro. Então, não precisa ter pressa. O mundo não vai, quer dizer, não sei, né? Mas vai acabar amanhã, assim, também, né? Dá pra ir fazendo as coisas passo a passo, pequenos passos, né? Faça muita analogia com bebês, assim, né? Um bebê já não começa a comer arroz e feijão, né? Ele vai leite, papinha, não sei o quê. Então, acho que esse cuidado de ir aos poucos também pode fazer muita diferença na vida do RH que tá começando. Pegando até esse seu gancho dessa analogia, assim, já não é o bebê direto, assim, tem um trabalho com os pais, que vão ter que entender a maternidade, como receber essa criança no mundo, que eu acho que conecta ali com as lideranças, né? Porque então vem esse trabalho anterior, inclusive ao teu bebê. Sim. Até porque, assim, o cenário de desigualdade que a gente vive, ele também não foi construído da noite pro dia, né? Ele vem de uma construção de séculos. Então, concordo quando a Ana fala que a gente não tem que ter pressa, né? Porque é um senso de urgência, que é diferente, né? De fazer a mudança, mas de maneira consistente para que ela seja, de fato, uma mudança significativa e não só uma mudança ali muito efêmera, uma mudança muito no nível só do discurso, né? Sim, concordo. Eu acho que você trouxe uma coisa interessante que me fez resgatar a fala da Ana sobre o desenvolvimento também, o quanto a gente incentiva essas pessoas a se desenvolverem, mas sem a preocupação, digamos assim, se ela vai ser efetivada ou se ela vai usar esse conhecimento na sociedade. Porque quando a gente está falando do recorte racial, a desigualdade gera a falta de acesso à educação. Então, essas pessoas chegam no mercado de trabalho de fato, com uma defasagem educacional. E aí, isso foi uma coisa que a gente entendeu muito forte na Tenda também, a gente vai contribuir para a educação dessas pessoas, e se ela ficar aqui, vai ser maravilhoso, mas se ela não ficar, nós estamos ajudando ela a se preparar para a vida. E aí, isso tanto para o estágio, como para os programas de desenvolvimento para quem já está em posição de analista, por exemplo, já está buscando novos passos na carreira. Gente, que legal, tô toda arrepiada. Sim.
Quer falar alguma coisa? Perfeito. Gente, e eu queria entender agora de vocês, assim, sou um RH, tô desesperado, não sei o que fazer, né? Como que eu executo tudo isso que a gente discutiu? Se a gente pudesse pensar em etapas, assim, o que vocês imaginam? Que acho que para além da análise do cenário, né? Além do entendimento do mercado e etc. O que de maneira prática eu conseguiria fazer, né? Dicas de vocês, né? Pensando, assim, passos a serem cumpridos para executar um programa como esse. Acho que a nossa jornada, de novo, né? Tem muitas oportunidades, né, de avanços e de melhorias, mas ela veio, como eu disse, de forma gradativa e consistente, assim, né? Então, sou um RH, quero começar. Não tem nada, não começaria por um programa afirmativo, porque é um trabalho que tem que ser feito previamente, assim, né? Então, uma coisa que funciona bastante aqui dentro da organização são os grupos afirmativos, né? Os grupos de afinidade, onde as pessoas se inscrevem e pessoas que são engajadas na pauta, pessoas que querem contribuir com a pauta. Então, os grupos de afinidade funcionam, porque é uma forma também de você trazer os colaboradores, os demais colaboradores, além do RH, porque diversidade não é só o papel do RH, né? Sim. Podemos capitanear a pauta, mas não é só responsabilidade do RH. Toda organização precisa estar envolvida nesse processo. Então, Um esvaziamento, né, assim, da pauta. não dá. É igual a pauta de engajamento. Ela não é só do RH. Ela tem que ser de todos os colaboradores. Então, acredito muito que esse processo de trazer os demais colaboradores para essas conversas nos grupos de afinidade funciona muito, porque você vai criando embaixadores do tema nas áreas. Se ninguém estiver falando do tema, aquela pessoa tá falando do tema, né? Tá trazendo um pouco. Então, eu começaria um pouco por esse lugar, assim, de trazer mais gente pro seu clã, né? E aí, nessa de trazer mais gente pro seu clã, claro, a gente tem que trazer todo mundo, mas a gente tem que ser estratégico. Então, quem a gente tá trazendo pro nosso clã? No nosso caso, como a Ana falou, a gente tem ali já alta liderança muito... com um drive muito certo para essa pauta, mas sabemos que não é assim. Sim, RHs nós sabemos. E aí... É quase que um privilégio, né? Exatamente. Então, a gente precisa buscar essas pessoas aliadas. Quem vão ser, dentro do nosso clã de embaixadores, aquele diretor executivo que está mais aberto à pauta, aquele gerente que já está disposto a fazer aquela primeira vaguinha afirmativa para mostrar que as outras pessoas... para mostrar para as outras áreas e para as outras pessoas que dá certo. Então, é trazer as pessoas, mas também trazer pessoas estratégicas que sejam sponsors da pauta para te ajudar. Até porque essas pessoas em níveis executivos vão ter um olhar estratégico muito mais amplo da companhia. Então, ele vai saber te falar, olha, por aqui vai ser mais difícil você chegar. E se a gente for por aqui? Então, esse olhar executivo também é muito importante. Legal. Então, a gente precisa trazer as pessoas, mas precisa trazer essas pessoas estratégicas também. E sempre vai ter pessoas que você pode trazer pro seu lado. Sempre. Sempre vai Sim. ter. E acho que uma ansiedade muito grande dos RHs é assim, não, mas eu preciso que toda a diretoria seja comprada. Às vezes não. Às vezes é melhor que aquele que você não precisa, porque ele não vai ser uma pessoa engajada na pauta. Ao contrário, ele vai ser um detrator em alguns momentos. Então, é melhor que não, assim, né? Já disse minha mãe, muita ajuda que não atrapalha, né? Assim, então, não precisa. Putz, não precisa chegar naquela pessoa, naquele momento. Seja estratégico na decisão. É quase que um processo cultural, né? Assim, eu vou mudando o ponteiro aos poucos também, né? É isso. Então, fulaninho é um pouco mais engajado? Vem, fulaninho. E aí, o que você acha? Não sei o quê. Enfim, em gestão de projetos, a gente aprende a mapear stakeholders, né? É isso, Sim. mapear stakeholders, quem são as pessoas que você vai precisar influenciar, e o trabalho do RH é neste lugar de influenciar. Quase que uma venda mesmo, né? E aí, à medida que você vai colhendo esses resultados, eu fiz a vaga afirmativa... E, essa pessoa aqui já, foi promovida ou continua com a gente, isso aqui. Você vai criando meio que as provas sociais. E aí, com as provas sociais, você vai conseguindo trazer mais gente. Daqui a pouco, quando você viu, tá robusto o suficiente para lançar um programa afirmativo, para fazer um desenvolvimento afirmativo. Então, acho que um pouco desse caminho também. E acho que tem um aspecto também de conseguir, acho que a Adrian tinha comentado no início, né? Conseguir também traduzir e alinhar esses resultados
os resultados da companhia, né? Quando a Ana fala, por exemplo, o turnover desse grupo é menor. A gente sabe que turnover é custo, né? É um investimento que você fez e que acaba que você vai ter que refazer para uma nova contratação. Então, toda essa conscientização, mas também o RH, acredito que sendo capaz de mostrar os ganhos também que vem para a companhia, né? Em aspectos até mais objetivos ou pragmáticos também. Sim. Isso vai ajudando, né, nesse processo de angariando cada vez mais parceiros e pessoas alinhadas no processo, né? Isso é bem importante. Gente, antes de a gente seguir para as dicas finais, eu tenho mais 2 perguntas, assim, acho que elas... Já, aqui a gente poderia passar o dia inteiro conversando. Com certeza. O que vocês pensam sobre o programa intencional, né? Ou seja, empresas que não se posicionam como programas afirmativos, mas têm metas bem arrojadas, bem ousadas, de diversidade, né? Que tem essa intencionalidade ali no olhar de alguma maneira. Porém, quando a gente coloca essas pessoas dentro das etapas, no processo como um todo, e eu tô competindo, por exemplo, com uma pessoa branca, talvez a liderança ainda tenha a preferência. Ou seja, há intencionalidade na seleção, mas quando a gente tem ali a avaliação, talvez haja uma discrepância muito grande, que eu acho que conecta, inclusive, Adria, com o ponto que você fala da educação. São acessos diferentes, são formações diferentes, são realidades diferentes. Então, mesmo que eu me posicione como um programa intencional, como é que eu também mudo o ponteiro nesse processo na avaliação? Eu acho que, assim, a gente precisa partir de um olhar de equidade, né? Primeiro ponto, as pessoas partem de lugares diferentes. É meio polêmico, mas enfim, as pessoas precisam se conscientizar disso. Por mais que as empresas tenham metas, o compromisso, ele vem das pessoas, né? Então, essas pessoas que vão participar do processo precisam estar dentro do que a gente está fazendo. E os programas afirmativos, eles vêm para dar o acesso a quem não tem acesso. Então, se você pegar uma pessoa que não tem acesso para comparar, digamos assim, com quem teve todos os outros acessos, obviamente você está fugindo ali do conceito inicial. Então, eu acho que a gente até consegue alcançar essas metas arrojadas, mas a gente entra naquele lugar de a que custo a gente está alcançando essas metas arrojadas. Então, a gente precisa desenvolver os programas afirmativos com o olhar de que eu realmente quero que essa pessoa entre e quero que essa pessoa permaneça. Para isso, gestor, olha aqui, eu estou te dando as melhores pessoas negras do mercado e você tem aqui para escolher essas melhores pessoas negras. Como o Marcelo colocou, você não precisa baixar a régua, né? Pelo contrário, a régua é altíssima. Mas você precisa estar consciente de que são essas pessoas que você vai ter para o processo, né? Obviamente, existem outras ferramentas para você alcançar as suas metas, mas os programas afirmativos, se a empresa decide fazer, tem que ser genuíno, tem que ser de verdade. Um outro ponto que eu acho que a Ana falou bem, que é a questão da universidade, eu preciso saber onde eu quero estar, a gente precisa entender que quando a gente fala de processo afirmativo, não é nas universidades de ponta, eu ia falar o nome da universidade, melhor não falar. Não é nas universidades de ponta que a gente vai encontrar esse público, e isso não significa que essa pessoa não seja qualificada. Talvez ela tenha um gap de uma hard skill que a gente, com a nossa trilha dentro de casa, consiga atender, entendeu? O próprio on the job, com a própria o dia a dia da atividade, que assim, também tem isso, o desenvolvimento é 70% na área. É isso. Então, ele vai desenvolver, assim, o que pra gente mais pega é o comportamento, né? Se o comportamento tá alinhado com o que a gente espera, ótimo. Exato. A hard skill ele vai desenvolver e ele está aqui, né? O estágio é para isso. Exato, é um programa de entrada. E isso independentemente de ser um programa de diversidade ou não, né? Sim, as pessoas estão lá para serem formadas. Sim. Eu tenho um comparativo que uma vez eu escutei e que fez, assim, minha cabeça fez assim, porque é uma coisa muito óbvia, mas que a gente não pensa, né? É quase que o óbvio precisa ser dito, né? Exatamente. Quando a gente pensa em programas de entrada, trainees, estágio, acho que mais trainee, mas estágio também tem isso, né? Quando a gente vai ali olhar as habilidades que cada um precisa ter, e aí se fala muito da resiliência, e aí fala, mas aquela pessoa fez um intercâmbio, ela tem resiliência, porque ela morou fora, não sei o quê. Cara, a pessoa que mora na favela, que precisa estudar, trabalhar, cuidar do irmão,
Que às vezes é a de única casa. oportunidade. Exatamente. Sai de casa 3h50, volta meia-noite e tal. Será que ela também não tem essa resiliência que você está procurando? Uhum. Então, às vezes, é a gente expandir e ter um olhar um pouco mais sensível na habilidade. O que você precisa? Não necessariamente no que essa pessoa já viveu antes, porque isso não quer dizer exatamente que ela tem aquela habilidade que você precisa. Perfeito. E eu fiz essa pergunta, assim, porque acho que são dilemas que a gente enfrenta muito na operação, assim, de alguns projetos, né? De quero 80% de pessoas negras na minha organização. Tudo bem, mas é quando você chega numa dinâmica, mas é porque ela não tem o inglês, é porque ela não faz um projeto X. Porque a realidade é 100% outra, assim. Ou você quer a pessoa nas condições que se tem, né? Ou você quer uma pessoa branca com as experiências de pessoa branca ali num formato de uma pessoa negra. E aí talvez a gente não encontre. Né? Então, acho que é por isso que eu fiz essa pergunta, porque acho que tem um ponto para refletir. E aí, tiveram empresas que fizeram isso muito bem, e aí, de novo, pensando no cenário delas, pra gente isso não se aplicava, mas que assim, para elas era muito importante que os estagiários e trainees tivessem inglês. E aí elas falaram, ok, vamos contratar as pessoas e dar o curso de inglês. Exato. Porque isso é importante para a companhia. Perfeito. É Ponto, uma sabe? hard skill, né? E é isso. Quantas organizações estão dispostas a desenvolver as hard skills? Então tem que ser genuíno. Tem que buscar, assim, como é que eu posso dar essa condição para que a pessoa desenvolva, né, essa hard skill? Então, para mim é isso, assim, o comportamento é o que vai imperar num processo seletivo. E para mim, qualquer processo seletivo, tá? Não tô só falando de programa de estágio afirmativo, ou programa de estágio, ou trainee. Tá bom, essa pessoa não tem esse conhecimento aqui. Como é que eu posso, enquanto organização, fazer isso para ela, assim, propor isso para ela? Não dá para esperar que tudo também venha pronto. Em especial em programas de entrada, né? Você quer um estagiário ou você quer um analista, né? Algumas discussões que a gente tem que fazer, né? Assim, estagiário sênior, né? Estagiário sênior, estagiário que lidera... Calma, né, gente? Você quer um estagiário... Essa é uma primeira grande conversa. Você quer um estagiário ou você quer um analista? Porque, às vezes, é isso. Você tem um orçamento de estagiário, você precisa de um analista. Então, a conversa tá em outro lugar. Volta com o seu diretor, volta com o seu gerente e pede um outro tipo de recurso, né? Então... Não virou mão de obra barata, né? É isso. E não é o intuito, assim. Não tem que ser, né? Acho que os RHs que estão ouvindo e vendo aqui a gente tem que ter também essas discussões de negócio, né? Não dá pra... o gestor chegou, pediu, eu vou aqui tirar o pedido dele. Também precisa ter algumas conversas de vamos refletir juntos. Tem que confronto, né? Assim, tem que questionar ali, né? É isso, senão não fica muito tirador de pedido. E não é o nosso papel, né, enquanto RH. A gente vem para esse movimento intencional de posicionamento e tudo mais. Então, precisa ter muito essa clareza nas conversas. Queria passar o dia conversando. Acho que tem várias perguntas que eu poderia fazer aqui mais, né? Assim, pensando nas realidades de coisas que a gente já vivenciou, inclusive aqui em Eureka. Mas, gente, acho que a gente já tá dando o nosso tempo. Queria, como uma última pergunta aí pra todo mundo também, assim, dicas finais, né? Dicas de ouro preciosas, assim, para as pessoas guardarem naquele potinho do lado da cama e, às vezes, até levar pro escritório na hora de executar seus programas, né? Vou começar com você, Marcelo. O que você daria de dica final aí pro pessoal? Dicas para programas afirmativos, especificamente? Para os RHs que cuidam, então, com essas discussões, né? Faço, não faço, dá certo, não dá certo. O que você daria de dica final? Olha, acho que vai muito na linha do que a gente conversou aqui. Eu acredito que o ponto principal é que seja genuíno. Porque, assim, a gente entende que existe essa necessidade, né? Eu gostaria muito de viver em uma sociedade em que os programas afirmativos não fossem necessários, porque isso mostraria que é uma sociedade igualitária. Mas não é o caso, né? A gente sabe que a sociedade brasileira não é assim, porém não é assim também não por uma intervenção divina, né? Não é algo natural. É algo que vem sendo construído da nossa Constituição enquanto sociedade ao longo de vários séculos. Então, se foi a ação e a decisão das pessoas que nos trouxe até aqui, também vai ser isso que vai mudar. Porém, não é que, como né, a Adriana e a Ana falaram, não vai ser tudo ao mesmo tempo, não vai ser todo mundo resolvendo todos os problemas ao mesmo tempo. Então,
criar essa consciência dentro da organização, daquilo que faz sentido para a organização naquele momento, do passo que ela consegue dar e se organizar, se estruturar para isso, esse eu entendo que é o primeiro e o mais importante passo. Porque aí, todo o resto, né, quando existe esse desejo, esse compromisso, que eu acho que foi a palavra assim, que me marcou muito dessa experiência da tenda, quando existe esse compromisso, os meios, os caminhos, qual canal que eu vou usar para comunicar, qual que vai ser a estratégia, quais os testes que eu vou usar para avaliar, tudo isso é secundário, né? Tudo isso é muito mais fácil, você vai desenvolvendo ao longo do processo, mas porque existe esse desejo, esse compromisso genuíno de fazer, de dar essa contribuição, né? Que as organizações têm essa possibilidade, essa oportunidade e essa condição. Então, diria que esse é o ponto fundamental na minha visão. É isso que a gente procura também trabalhar na Eureka quando a gente tem essa experiência, né, com os clientes, que eles trazem essa necessidade, a gente sempre discute nesse nível, porque aí depois o aspecto mais processual, né, do programa, isso é fácil de ajustar e a gente consegue fazer com muita tranquilidade. Perfeito. Ana, e você? Puxando um gancho do que o Marcelo falou, assim, ter clareza do porquê você tá fazendo isso. Não dá pra surfar na onda do mercado, no hype, porque é isso. A gente falou bastante sobre o quanto isso não se sustenta no curto prazo, né? Então, pra mim, é clareza e consistência. Sim, essa é a principal dica de ouro que eu dou. Não dá pra fugir disso, porque senão daqui a pouco tá todo mundo perdido, mas por que eu comecei mesmo, né? É sempre importante lembrar do porquê. Por que você tá fazendo isso daqui? Por que você tem esse projeto? Por que você tá investindo energia nessa pauta? Principalmente olhando para o cenário de hoje, né? Onde muitas empresas já desaceleraram da pauta de diversidade e inclusão. Se a gente não tiver muito claro aqui o porquê a gente tá fazendo isso, você também surfa nessa onda do parar, assim, né? Porque não tá enraizado, não tá bem construído. Então, se a fundação tiver muito sólida, fazendo um paralelo com o nosso negócio aqui, dificilmente o prédio vai cair. Então, é muito parecido com os projetos que a gente toca aqui, incluindo as ações de diversidade e inclusão, assim. Tem um porquê, tem uma causa raiz aqui que nós queremos tratar e acredito que estamos fazendo isso bem aqui dentro do nosso negócio. De novo, sempre gosto de dizer que tem oportunidade de melhoria, porque tudo tem, mas estamos num caminho bom, assim. Quando eu olho para essa jornada, eu fico feliz. E fico feliz de poder fazer parte desse momento. Porque eu tenho certeza que vamos colher muitos frutos na frente, assim, e é preparar o hoje para colher o fruto amanhã, assim, né? Então, a gente vai trabalhando aqui para que o ano, né, daqui a alguns anos a gente consiga ver esses movimentos muito mais fáceis, assim, né? E que a gente cada vez tenha menos essas discussões, né? Que as empresas consigam entender um pouco do seu papel nesse círculo da sociedade. Acho que é isso. Perfeito. Tá bom? Pra fechar, Adrian, com Nossa, você gente, aí. difícil. Fecha com chave de ouro. O Marceliano me falando aqui de pensar no porquê me fez lembrar de um estudioso, que eu não vou lembrar o nome agora, que fala do uso do porquê com as marcas, né? A Apple partiu disso, Nike partiu disso. O produto deles parte do porquê. O porquê que eu vou fazer isso. E aí faz muito sentido. Dicas, assim, mais pragmáticas. Usem dados, conheçam o cenário, tragam para perto de vocês pessoas que possam ajudar a endereçar a pauta, estejam de mente aberta e sejam resilientes. O que eu costumo dizer é que funciona se a estratégia for adequada, se for feito da forma correta, de forma consistente e coerente. Tudo que a gente traz aqui de diversidade e inclusão, a gente não fez num momento onde a empresa estava nadando em dinheiro e estava tudo certo. A gente fez num momento de reconstrução da empresa, né? Nossa, sim. Pós-pandemia, né? Foi um pós-pandemia, a empresa teve ali um reporte de prejuízo logo no final de 2021, mas em momento nenhum abandonou a pauta, porque a gente sabia o nosso porquê. E o porquê é que nós acreditamos que todas as pessoas merecem o seu lugar no mundo.
Depois dessa, eu não falo mais nada. Não dá pra falar. Gente, eu queria super agradecer a participação de todos vocês, né? Especialmente a Adriana, assim, por estarem representando a construtora Tenda aqui como parte, inclusive, da comunidade. Acho que as trocas que a gente já teve em outro momento facilitou esse encontro. Mais uma vez, agradecer a participação também, Marcelo, aqui da sua pessoa. Queria deixar um recado final pra você que não faz parte da nossa comunidade, que entre, o link tá na descrição do nosso episódio. A gente se encontra num próximo, né? Sabe Deus qual vai ser o conteúdo que a gente vai discutir aqui. Surpresa. Mas que espero encontrá-los em breve e a gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.